ao José Carlos de Assis de ter aceito o nosso convite para vir falar sobre o eixo Brasil-China, visando a retomada do desenvolvimento via BRICS. Nós temos nos reunido e conversado muito sobre esse assunto e nós resolvemos reunir para dar ciência não só aos nossos associados, como também outras entidades, né, que convidamos para ouvir aqui o nosso José Carlos de Assis, que é professor de Economia da Universidade do Estado da Paraíba. A economia brasileira passa por uma fase de estagnação que pode prolongar-se por anos, caso não se consiga mobilizar um conjunto de forças capaz de deslanchar um novo ciclo de crescimento sustentável. É nossa convicção que esse conjunto de forças pode resultar de uma articulação industrial com a China, tendo em vista interesses recíprocos que podem ser contemplados a partir de iniciativas convergentes. Abaixo se expõem razões brasileiras que justificam a iniciativa nesse sentido, o projeto Transul, e em seguida as razões chinesas para o mesmo projeto. Nas conclusões, volta-se ao exame das perspectivas econômicas brasileiras, no sentido de esclarecer os estreitos graus de liberdade de nossa política macroeconômica atual, se mantida no curso convencional, ortodoxo ou heterodoxo. E indica-se a contribuição que o projeto Transul poderá dar de forma a alargar esses graus de liberdade macroeconômica. As razões brasileiras. O Brasil passou por um longo ciclo de estagnação a partir dos anos 80 do século passado até o começo deste século, determinada em larga medida pela crise da dívida externa e a fragilidade do balanço de pagamentos. A partir de 2003 e 2004, entramos num ciclo favorável de preços e quantidades vendidas de commodities, puxados sobretudo por compras da China, na época crescendo a taxa de cerca de 10% ao ano, o que nos possibilitou ampliar importações de bens de produção e de consumo e, ao mesmo tempo, acumular grandes reservas internacionais a partir dos superávites comerciais. O aumento da renda nesse período, a partir do salário mínimo, sobretudo, e do aumento do emprego, tiveram ambos uma contribuição também relevante nesse processo de ciclo econômico ascendente. A partir da crise internacional de 2008, a economia brasileira, após o impacto da queda em 2009, teve notável recuperação em 2010, nesse caso por mérito de uma política macroeconômica de cunho essencialmente anticíclico. É esse ciclo de crescimento estimulado sobretudo pelo consumo e pelo crédito, que se esgotou. Esse ciclo está esgotado. Nós entramos em estagnação, não foi por razões macroeconômicas, foi por razões de estrangulamento de um ciclo de crescimento. A retomada do crescimento dependerá de um empuxe no investimento e no consumo que não está à vista. Não há perspectiva de investimento sem perspectiva de consumo. Temos alguns nichos de crescimento do consumo e investimento com grande ou significado poder de arraste sobre o conjunto da economia. A exemplo da cadeia do petróleo, da indústria aeronáutica, da química e do agronegócio. Não são suficientes para puxar uma retomada do crescimento a partir de zero, onde nós estamos. Na verdade, as projeções de crescimento do ano que vem já foram revistas para 0% e nas minhas estimativas vai ter decréscimos dos respectivos produtos industrializados por longos períodos de 25 anos no formato de Project Finance. Capital e governança devem ser partilhados, com 51% do capital ordinário e maioria da governança retida pela parte brasileira. Reserva de fornecimento de no mínimo 50% das máquinas e equipamentos na fase de construção das empresas para a indústria de bens de capital brasileira. Admissão de um número mínimo de trabalhadores chineses como integrantes temporários ou definitivos na fase de construção e de operação de cada empresa. A organização no Brasil de cada empresa industrial ou de mineração considerará, desde a origem, a participação ativa de empresários, de instituições de defesa ambiental e de promoção social, escolhidos dentre as com maior representatividade e credibilidade no setor. Será estabelecido um modelo de intervenção dessas instituições para a definição organizacional de cada empresa, possibilitando canais decisórios transparentes
envolvendo as partes direta e indiretamente interessadas. Mediante acordo especial Brasil-China, a ser embutido no acordo global do projeto, serão estabelecidos, no caso específico de poluição, modelos realísticos para o balanço energético global de cada empresa a ser criada no Brasil, de forma a relacionar poluição mínima gerada aqui, a partir de tecnologias atuais de maior eficiência energética e de uso de água, a economia máxima em água e energia e a geração de poluição na China. A China poderá optar entre duas alternativas, considerando os objetivos globais que tem em seu programa ambiental, para a operacionalização do projeto Transul. Uma, mais direta, que implica a retirada de quantidades específicas de produção de metal no país, através de métodos tradicionais ineficientes, relacionada objetivamente com quantidade equivalente a ser produzida no Brasil e exportada para ela. Outra, indireta, que associe suas necessidades crescentes de metais para sustentar seu desenvolvimento a altas taxas a capacidade produtiva nova criada no Brasil, outsourcing, e não na China. Naturalmente, pode-se optar por uma combinação dessas duas alternativas, sempre, porém, a partir de decisão eminentemente chinesa como referência para a tomada de decisão brasileira. Deve-se considerar também um período de adaptação, considerando as capacidades produtivas existentes lá e cá. Margens de manobra no Brasil, quer dizer, qual é a margem de manobra da economia brasileira em termos macroeconômicos para você enfrentar a crise que nós estamos confrontando? O projeto Transul é saída quase única para a situação de estagnação da economia brasileira. Como já observado acima, são muito estreitos os graus de liberdade macroeconômica do país para um programa desenvolvimentista. Com mais de 83 bilhões de dólares de déficit em conta corrente, temos pouquíssimo espaço para a redução da taxa básica de juros e para a eliminação do superávit primário. Isso não é uma questão ideológica, é uma questão real. O déficit em conta corrente é extremamente elevado e não importa o fato de que a gente tenha 380 bilhões de dólares em reservas. Ela pode se esgotar muito rapidamente, como aconteceu em dois países industrializados avançados, a França de Mitterrand e a Inglaterra, mais recentemente. Ambas, junto com alguma desvalorização cambial, seriam necessárias para a implementação de um programa anticíclico tipicamente keynesiano para a retomada do ciclo de desenvolvimento. Entretanto, se isso for tentado de forma decisiva, ficará virtualmente impossível financiar o déficit em conta corrente e corremos o risco de uma crise cambial, como já aconteceu recorrentemente no passado. O professor Mário Henrique Simas, que era um ortodoxo, como você sabe, quer dizer, meio heterodoxado, ele costumava afirmar que a inflação fere mais o balanço de pagamento da economia ano que vem. A cadeia do petróleo, por razões notórias, deverá sofrer o impacto das ações judiciais contra ex-altos executivos da Petrobras. A cadeia química e o conjunto do agronegócios, embora importantes nos resultados da economia até aqui, não tem potencial para puxar o crescimento do conjunto dela nos anos vindouros. Em termos econômicos convencionais, este seria o momento da acentuação das políticas anticíclicas de cunho keynesiano, nas quais o investimento público independe do consumo de mercado e o precede, puxando o investimento privado e finalmente sendo sancionado este último pelo consumo privado através do efeito multiplicador. Entretanto, mediante uma política fiscal flexível que liberasse o investimento público em infraestrutura, essa alternativa também parece esgotada, especialmente dentro da estrutura de relações internacionais brasileiras, relações financeiras, hoje prevalecentes. Abaixo eu discuto um pouco mais isso. Como consequência, temos que buscar uma alternativa de investimento em larga escala, capaz de puxar o ciclo econômico, independentemente das restrições macroeconômicas de curto prazo. Este é o projeto Transul. As razões da China. Em sua essência, o projeto Transul consiste na proposta de um grande acordo entre Brasil e China, a ser posteriormente estendido aos demais países BRICS e da Unasul, pelo qual a China faria o outsourcing da produção metálica e da indústria de alimentos de seu interesse estratégico em território inicialmente brasileiro e posteriormente sul-americano e de outros países BRICS. As vantagens para o Brasil seriam óbvias.
deixaríamos de ser meros exportadores de commodities agrícolas e minerais, sujeitos aos humores imprevisíveis do mercado, como atualmente, e agregaríamos a primeira escala de valor aos produtos primários que normalmente exportamos in natura. Para a China, haveria vantagens significativas no campo da economia, no consumo de energia, no consumo de água e, sobretudo, de controle e até mesmo a reversão da poluição, com garantia de fornecimento de insumos metálicos e de alimentos processados mediante contratos de longo prazo e estabilizadores das economias envolvidas. A China está fazendo um esforço gigantesco no combate à poluição, implicando investimentos da ordem de 620 bilhões de dólares em 5 anos. Num acordo com os Estados Unidos e na recente reunião mundial sobre clima em Lima, no Peru, a China se comprometeu a estabilizar os níveis de poluição até 2030. Para uma economia com energia à base, sobretudo de carvão, é um compromisso significativo, que atende não apenas aos interesses mundiais, como aos da própria China, tendo em vista os devastadores efeitos ambientais sobre a água e a atmosfera que a população chinesa vem sofrendo, com reflexos devastadores para a saúde pública. Eu tenho um anexo aqui que depois, se der tempo, a gente discute ele. Um anexo específico sobre poluição na China. Entretanto, com a população de 1,3 bilhão de habitantes, a China não aceitará sacrificar seus projetos de desenvolvimento e de urbanização acelerada. É justamente nesse campo que o projeto Transul pode representar, para ela, uma alternativa essencial de acesso a insumos essenciais para o crescimento e a segurança alimentar. O modelo empresarial para o projeto Transul implica 2 pontos. Organização de empresas binacionais, China-Brasil, na forma de empresas de propósito específico, com participação de setores privado e público dos 2 países, para a industrialização no Brasil de recursos naturais definidos, destinados à exportação principalmente para a China. Financiamento do investimento pela China, mediante garantia de contratos de fornecimento prévios dos respectivos produtos industrializados por longos períodos de 25 anos, no formato de Project Finance. Capital e governança devem ser partilhados, com 51% do capital ordinário e maioria da governança retida pela parte brasileira. Reserva de fornecimento de no mínimo 50% das máquinas e equipamentos na fase de construção das empresas para a indústria de bens de capital brasileira. Admissão de um número mínimo de trabalhadores chineses como integrantes temporários ou definitivos na fase de construção e de operação de cada empresa. A organização no Brasil de cada empresa industrial ou de mineração considerará, desde a origem, a participação ativa de empresários, de instituições de defesa ambiental e de promoção social, escolhidos dentre as com maior representatividade e credibilidade no setor. Será estabelecido um modelo de intervenção dessas instituições para a definição organizacional de cada empresa, possibilitando canais decisórios transparentes envolvendo as partes direta e indiretamente interessadas. Mediante acordo especial Brasil-China, a ser embutido no acordo global do projeto, serão estabelecidos, no caso específico de poluição, modelos realísticos para o balanço energético global de cada empresa a ser criada no Brasil, de forma a relacionar poluição mínima gerada aqui, a partir de tecnologias atuais de maior eficiência energética e de uso de água, a economia máxima em água e energia e em geração de poluição na China. A China poderá optar entre 2 alternativas, considerando os objetivos globais que tem em seu programa ambiental, para a operacionalização do projeto Transul. Uma, mais direta, que implica a retirada de quantidades específicas de produção de metal no país, através de métodos tradicionais ineficientes, relacionada objetivamente com quantidade equivalente a ser produzida no Brasil e exportada para ela. Outra, indireta, que associe suas necessidades crescentes de metais para sustentar seu desenvolvimento a altas taxas a capacidade produtiva nova criada no Brasil, outsourcing, e não na China. Naturalmente, pode-se optar por uma combinação dessas 2 alternativas, sempre, porém, a partir de decisão eminentemente chinesa como referência para a tomada de decisão brasileira. Deve-se considerar também um período de adaptação, considerando as capacidades produtivas existentes lá e cá. Margens de manobra no Brasil, quer dizer, qual é a margem de manobra da economia brasileira em termos macroeconômicos para você enfrentar a crise que nós estamos
confrontando. O projeto Transul é saída quase única para a situação de estagnação da economia brasileira. Como já observado acima, são muito estreitos os graus de liberdade macroeconômica do país para um programa desenvolvimentista. Com mais de 83 bilhões de dólares de déficit em conta corrente, temos pouquíssimo espaço para a redução da taxa básica de juros e para a eliminação do superávit primário. Isso não é uma questão ideológica, é uma questão real. O déficit em conta corrente é extremamente elevado e não importa o fato de que a gente tenha 380 bilhões de dólares em reservas. Ela pode se esgotar muito rapidamente, como aconteceu em 2 países industrializados avançados, a França de Mitterrand e a Inglaterra, mais recentemente. Ambas, junto com alguma desvalorização cambial, seriam necessárias para a implementação de um programa anticíclico tipicamente keynesiano para a retomada do ciclo de desenvolvimento. Entretanto, se isso for tentado de forma decisiva, ficará virtualmente impossível financiar o déficit em conta corrente e corremos o risco de uma crise cambial, como já aconteceu recorrentemente no passado. O professor Mário Henrique Simas, que era um ortodoxo, como você sabe, quer dizer, meio heterodoxado, ele costumava afirmar que a inflação fere, mas o balanço de pagamento mata. Nossas reservas de 380 bilhões de dólares podem ser um importantíssimo instrumento intermediário para acomodar a situação extrema conjuntural, a situação externa conjuntural, enquanto se tomam medidas estruturais para o equilíbrio externo, notadamente por um vigoroso aumento das exportações, mas não para pagar cumulativamente o déficit em conta corrente na ausência de entrada de novos recursos externos. 380 bilhões de dólares, por incrível que pareça, é pouco dinheiro para você enfrentar uma crise cambial. Eu acho que nós não estamos nela ainda, mas podemos chegar a ela, dependendo da forma como se tratar a macroeconomia. Nesse caso, seria a morte e a moratória. Nesse caso, seria a morte e a moratória a curto prazo e a volta ao caixa do FMI. E isso não é uma condição específica de países em desenvolvimento, como eu disse. França, além de vários países em desenvolvimento, os países asiáticos no fim da década de 90, antes deles, os países desenvolvidos como França e Inglaterra, já passaram por essa situação e já tiveram que perder de forma absoluta, como nós também perdemos nos anos 80, a nossa autonomia macroeconômica. E como estamos perdendo também agora. De fato, estamos num ciclo vicioso. Se reduzirmos muito a taxa básica de juros, os capitais especulativos que entram com a função quase exclusiva de financiar a curtíssimo prazo o balanço de pagamentos vão evaporar. Por outro lado, uma política fiscal expansiva implicaria a redução até zero do superávit primário ou, mais coerentemente, enquanto a recessão persistir, um déficit primário e um déficit nominal muito maior do que hoje. Isso levaria certamente a uma desclassificação do Brasil pelas agências de risco, o que levaria os capitais especulativos a exigir taxas de juros ainda mais elevadas. No intervalo disso, temos uma taxa cambial que deveria ser desvalorizada para estimular a exportação de manufaturados, especialmente numa conjuntura de preço e quantidade de commodities declinantes. Contudo, as consequências inflacionárias disso seriam extremamente negativas. É importante assinalar que o ajuste ortodoxo proposto por uma corrente de economistas como saída para a crise de crescimento brasileira chega a ser ingênuo. A partir dele, seria restaurada a confiança do empresariado, do governo e fluiriam investimentos. Isso é falacioso. Não há investimento sem prévia avaliação de potencial de demanda, exceto quando se trata de investimento público em bens públicos. Como essa segunda possibilidade está vedada pelo próprio ajuste ortodoxo e pelas razões macroeconômicas já assinaladas, não há como um investimento público autônomo estimular a demanda do investimento privado. O máximo que os empresários continuarão fazendo é operar com a moeda financeira no limite dos investimentos em manutenção de capacidade, como, aliás, acontece hoje na Europa. É diante desse quadro que o projeto Transul se torna uma saída para a reversão do ciclo de baixa economia brasileira, da economia brasileira. Teríamos investimentos produtivos diretos, de forma imediata, criando capacidade produtiva exportadora e, conjunturalmente, ajudando a reforçar o balanço de pagamentos e as reservas.
A demanda derivada do processo de construção animaria imediatamente a indústria de bens de capital e a indústria de bens de consumo, iniciando um ciclo de investimentos que teria repercussão no emprego e na renda cumulativamente. Na fase operacional dos projetos, o aumento cumulativo das exportações possibilitaria crescente redução do déficit em conta corrente e, finalmente, liberaria as travas da macroeconomia para iniciativas autônomas, tanto no campo econômico quanto social. Em uma palavra, o projeto Transul seria estruturante de uma nova economia brasileira a partir da revolução minero-metais. Note-se que essa articulação industrial profunda com a Ásia, muito mais significativa e menos superficial que a simples articulação comercial, que na verdade não nos interessa, não representa prejuízo para terceiros. É um jogo de soma positivo. Os países industrializados avançados, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, continuariam sendo nossos parceiros, como tem sido tradicionalmente. Apenas nos situaríamos um eixo triangular mais confortável pelo qual poderíamos fazer excedentes comerciais manufaturados e não simplesmente importar e nos expor a déficits comerciais crescentes, como é o caso atualmente, exceto em primários. Ou seja, nossos excedentes com a China reforçariam nossa capacidade comercial com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental para benefícios recíprocos. Finalmente, convém observar que não há objetivamente possibilidade de fazer esse projeto a não ser com a China. É ela que enfrenta problemas agudos de poluição, o que torna o outsourcing de metais vantajoso para ela. Por outro lado, não existe nenhuma outra região do mundo, fora a Ásia, que represente uma capacidade efetiva de demanda de metais capaz de justificar um rosário de projetos produtores no Brasil e, posteriormente, na América do Sul. Por outro lado, a Índia tem potencial e condições semelhantes aos da China e poderia entrar no projeto pelo lado da demanda de metais, exatamente como a própria China faz, com menor poder de fogo do ponto de vista financeiro. A Rússia poderia entrar pelo lado da oferta, mas não tem muita energia limpa. A Austrália também, mas com deficiência em água. E a África do Sul com problemas de mão de obra. Assim, as possibilidades são principalmente nossas. Para aproveitá-las, devemos continuar a avançar nossas conversas com a China, como eu tenciono depois falar alguma coisa para vocês nos debates. Não sei se eu falei depressa demais, correndo demais, com medo de comer muito tempo, mas a essência do projeto é essa e as razões do projeto são essas. Tudo bem? Lembra cá? Vamos abrir o debate. Vamos começar aqui com o nosso vice-presidente, Fernando Siqueira. Em seguida, doutor Ricardo Latiger. Depois, doutor Luiz Carneiro. Boa noite, senhoras e senhores. Carlos Zé Carlos, como sempre, brilhante aí na sua proposta, mas eu tenho alguns questionamentos aqui para... A ideia é muito boa, né? Não tem dúvida. Uma primeira dificuldade, a China faz planejamentos para 30 anos. O Brasil não faz nem para 3 meses. Como é que você vai acoplar 2 projetos absolutamente incompatíveis em termos de longo prazo, planejamento de longo prazo? Segundo ponto é que os Estados Unidos está a fim de desmontar os BRICS, né? Porque Rússia e China estavam, né, planejando criar uma moeda alternativa ao dólar e fazer uma união entre esses países. Por exemplo, os Estados Unidos está se empenhando em jogar a Dilma para a direita junto com a África do Sul, exatamente para abrir os BRICS no meio, né? Então, agora tem a questão do petróleo, que reduziu-se o preço do barril, porque a China tem 50% da sua economia atrelada ao petróleo. Então, a China está incomodando e
eles estão quebrando a China como quebraram a União Soviética na década de 90, final da década de 80. Né? Agora estão fazendo o mesmo com a Rússia, porque a Rússia está sendo uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Hoje você disse aí que não tem espaço para baixar os juros, né? Essa dúvida eu tenho porque os países desenvolvidos têm juros próximos de zero e por isso são desenvolvidos. Nós aqui estamos elevando, agora é o segundo juro mais alto do mundo, que a Rússia nos ultrapassou, mas o fato é que essa elevação dos juros faz com que hoje se gaste mais de 40% do orçamento da União para pagar esses juros. Então, o investimento nos outros não tem espaço. O déficit em conta corrente é um ciclo vicioso gravíssimo, né? Porque o Brasil desnacionalizou as empresas fornecedoras de equipamentos. A indústria brasileira foi sucateada e desnacionalizada. Então, hoje o governo tem um déficit em conta corrente crescente, brutal, da ordem de 80 bilhões de dólares, e atrai capital externo para fazer o chamado investimento externo direto. Mas esse investimento externo direto chega aqui, lucra e remete mais lucro do que traz de investimento. Então, essa bola de neve aí do déficit em conta corrente é absolutamente preocupante. Se não houver uma política industrial que faça com que a indústria brasileira seja restabelecida para parar com essa sangria de remeter lucro para o exterior, a gente não vai estancar esse déficit de conta corrente nunca. Por último, a questão da Petrobras, né? A Petrobras, eu costumo citar o exemplo da Noruega, que era o segundo país mais pobre da Europa até a década de 70, quando descobriu o seu petróleo no Mar do Norte, e com uma boa administração desse petróleo se tornou o país mais avançado do planeta, sendo o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, dos últimos 5 anos, é o melhor bem-estar social e a segunda renda per capita do planeta. E nós que temos aí mais de 10 vezes o petróleo da Noruega, além de outras riquezas como minérios, biodiversidade e muitas outras, nós estamos vendo o governo, primeiro, entregar o maior campo do mundo para empresas estrangeiras. Segundo, fazer uma absoluta ilegalidade ao estrangular a Petrobras financeiramente, obrigando ela a comprar petróleo derivado no exterior. Gasolina, por exemplo, a 1,72 o barril e vender para as concorrentes a 1,42. Com isso, a Petrobras tem absolutamente dificuldade nos seus investimentos. Não estamos falando aqui na questão da corrupção, porque é uma coisa muito grave, mas essas denúncias agora que os corruptos não esperavam a delação premiada e agora surgiu a grande oportunidade de sanearmos a Petrobras e o país dessa corrupção vergonhosa que só atravanca o desenvolvimento. Então, são pontos que eu coloco nessa dificuldade aí que o Brasil teria de fazer isso com a China, mas não deixa de ser uma ótima proposta. Os 5 pontos levantados por você, Siqueira. Primeira questão do planejamento. Se você tem um lado planejando, ele condiciona o outro. Se a China planejar há 30 anos o seu outsourcing de metais, ela dá um parâmetro seguro para o planejamento privado brasileiro. Então, por esse caminho não tem problema nenhum. A aproximação com a China
ajuda a gente a planejar. Exatamente. Exatamente. Bom, porque o privado vai, né? Se você abre uma oportunidade de investimento, o cara vai porque por causa da oportunidade de investimento, não é porque está planejando, é porque tem uma oportunidade de investimento objetivo. A questão dos BRICS dos Estados Unidos. É claro que eles não vão gostar. Esse programa vai ser encarado como uma hostilidade dos Estados Unidos. Sobretudo por forças internas nossas, não necessariamente por eles. São os caras que querem aqui fazer. O que a Fiesp quer fazer? A Fiesp quer fazer acordo de livre comércio com os Estados Unidos e com a Europa, que é mortal para o que resta da indústria brasileira. E não gostam da ideia de aproximação com a China. Então, você vem... E há um lado da parte brasileira que justifica uma certa contenção em relação à aproximação com a China, que é o fato de que a nossa aproximação com eles é muito ruim. É pelo lado comercial. Como eles têm uma capacidade exportadora, manufatureira brutal, eles nos engolem na relação comercial de primeira classe. Não só engole por tudo, porque tem commodities. Em commodities a gente compensa as importações deles. Mas o fato de a gente importar muito manufaturado dele é ruim para a economia brasileira, né? Mas nós estamos propondo uma articulação industrial. Nós estamos propondo uma coisa que Juscelino não, até antes, mesmo que o Vargas fez com os americanos, e sobretudo no caso de Juscelino, que foi a importação de empresas, só que no caso, eles vieram as empresas e seus donos. A indústria automobilística foi implantada aqui sem nenhuma contrapartida brasileira, seja de governo, seja de privado. Nós estamos propondo a coisa seguinte, meio a meio, no mínimo meio a meio. Vamos fazer uma coisa, você reter inclusive parte dos lucros dessas empresas aqui, né, quando vier a acontecer. A questão do juros zero que eu falei é o seguinte: você não tem margem de manobra pelo seguinte: diferentemente dos países industrializados avançados, eles não têm problema de balanço em conta corrente como nós temos. E a boa parte das moedas deles é moeda conversível. Ou é o euro, ou é algumas moedas nacionais como a libra, ou é o dólar americano. Para quem tem moeda conversível, você não tem tanto problema de balanço em conta corrente. Agora, quem tem moeda inconversível, você tem que pagar. É um complicador muito grande, porque você pode ficar sem dinheiro, sem recurso. Então você é levado à moratória, automaticamente a moratória. Nós passamos por isso e sabemos o que é uma moratória, né? A Argentina tem passado por isso, é uma coisa horrorosa, né? A gente perde legitimidade. Qualquer governo que faz moratória acaba perdendo a legitimidade perante a opinião pública. Então, não temos grau de liberdade nos juros, realmente. É uma desgraça, quer dizer, eu critiquei a vida toda juro alto, mas quando você se inclina para saber as condições de operação real da economia, você vai ver que, porra, não devíamos deixar chegar a essa situação. Um déficit em conta corrente de 83 bilhões de dólares é muita coisa, crescente, é muita coisa. Então a questão dos lucros das empresas, eu concordo plenamente com você, quer dizer, você tem empresas estrangeiras aqui remetendo lucros. Nós teríamos pela primeira vez um grupo de empresas estrangeiras chinesas que estariam funcionando em termos de gerar reservas cambiais para a gente, né? Seria um dos pontos positivos do projeto, né? A questão da Petrobras, eu só posso concordar com você, quer dizer, a gente tem que aproveitar ao máximo a questão da Petrobras, mas tem que aproveitar o momento para fazer uma limpeza na Petrobras e esperar que ela seja um instrumento de desenvolvimento que nós todos acreditamos, queremos que ela seja. Doutor Ricardo Latiger, em seguida, doutor Luiz Carneiro de Oliveira. Boa noite a todos. Desculpe, presidente, estar de bermuda, mas agora como aposentado. Hoje eu não estava prevendo vir aqui, mas muito interessante o debate, doutora Assis. Eu vou tocar alguns pontos que me parecem específicos e levar para um geral. Primeiro, eu gostaria de entender o porquê só no setor da mineração e particularmente dos metais, né? Essa questão da mineração no Brasil é um cipoal mais complicado do que qualquer coisa,
Aliás, a mineração no Brasil, ela se cresceu sem um papel maior do Estado, organizador, e quando ele fez bem, como é o caso da Vale do Rio Doce, né, com intervenções e tudo mais, enfim. E o restante, hoje, nós sabemos que está, inclusive, com um projeto de mineração que está ainda com umas incertezas enormes, com disputa de toda sorte, tem 80 mil requisições de área, enfim. Por que isso? Por outro lado, nós entendemos o seguinte, aqui refletindo no que o senhor falou, a estratégia chinesa de desenvolvimento foi uma estratégia de levar capital, né, o financiamento. Eu li uma vez um estudo do IPEC que me pareceu muito interessante. Eles, primeiro, financiaram, através dos recursos que tinham, empresas para irem para a China desenvolver os seus produtos, e ali aprenderam, enfrentando a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, chutando as favas a questão do direito de patente, aprenderam a fazer, construíram, e hoje conseguem ser um exportador, como o senhor falou, de primeira linha. Quer dizer, eles tinham uma estratégia. A estratégia dele foi fazer primeiro na China, né? O que o senhor está propondo é alguma coisa que a gente consiga construir aqui, que não é uma coisa simples do ponto de vista da lógica dos próprios chineses, das políticas que normalmente ele faz. E aí entra uma questão que eu acho que é mais crítica. Hoje, quando a gente vê o processo que está acontecendo com a Rússia, e que o senhor falou das ameaças que nós temos no Brasil, a gente vê que a China também não está tendo uma solidariedade que se esperava para com a Rússia. Nós não conseguimos com o BRIC construir ainda essa cesta de moedas conversíveis. E hoje, fundamentalmente, o que existe no mundo é a total dependência de um sistema financeiro que é o mais corrupto e inescrupuloso que existe, que foi capaz de fazer uma derrama de dólares e euros para salvar a crise de 2008, e hoje, com essa derrama de dólares e euros, eles nos chantageiam de tudo quanto é sorte. Então, será que é esse o caminho? Ou será que é o caminho ao contrário da gente romper com esse processo todo? O processo que está construído hoje é o processo que chega lá na Grécia, um governo escolhe o povo escolhe um governo e ele não consegue governar, ele não consegue se estabelecer porque a chantagem financeira vem logo adiante. Será que nós temos caminho ou solução só com as alianças específicas, ou está na hora da gente fazer uma discussão mais de mérito? Eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é a ameaça de cada vez mais nos subordinarmos a um sistema financeiro que está decrépito e nós temos que enfrentar, senão não temos saída. Eu espero que as relações com o BRICS se consolidem numa cesta de moedas, nas relações comerciais, sim, nas parcerias, como o senhor propôs, que eu acho ótimo, particularmente na Petrobras. Nós tivemos um episódio, desculpe estar me alongando, mas muito interessante, que foi uma parceria mais ou menos nesses termos, mas nós não conseguimos implementá-la do ponto de vista de alguns, inclusive, interesses chineses e nossos, né, com a questão tecnológica, nós em águas profundas. Hoje os chineses fazem qualquer sonda de perfuração. A gente poderia ter tido uma atuação muito mais ambiciosa com eles. Então, essa passeio do específico até o geral e, particularmente, a questão, para mim, mais central é como é que a gente enfrenta o capital financeiro, que não é bobo. Talvez até na sua estratégia seja melhor não difundir muito. Se puder fazer topicamente alguma coisa, talvez seja até melhor para dar certo alguns caminhos, se é que eles terão espaço. Latier, vou tentar ser bastante sucinto. Primeira questão por que com a China? Por que fazer com a China? A China, porque a China é que tem a demanda. A demanda cavalar para fazer um projeto desse é a China. Falei, por que da China? Por que minério? Não, por que minério? Porque a demanda específica da China é de minério. Ela não tem outra demanda. Manufatura, ela faz tudo. Na área de manufatura, ela faz tudo. Entendeu? Na área de bens de capital, ela faz quase tudo. E o que ela não faz, ela compra da Europa e dos Estados Unidos. Então, hein? Qual é o minério? Os minérios, em geral, pode ser siderurgia e metalurgia. Pode ser qualquer um que ela tenha capacidade de comprar. Porque o problema dela é o seguinte, ela tem que sair da produção de minério.
porque a produção de minério está destruindo ela do ponto de vista da poluição. Essa que é a questão. A questão central que se coloca é essa, quer dizer. Eu não li para vocês aqui o que eu tenho de uma nota que eu fiz sobre poluição na China. Vocês não tem tempo também de fazer tudo isso. Mas você ficaria espantado de saber como é que está a situação de poluição na China. Esse é que é o problema. A China vai construir, e tem o que ela vai fazer, porque ela não vai parar de se desenvolver. Ela vai construir metade de todos os edifícios que serão construídos no mundo daqui até 2030. Ela vai urbanizar, trazer para a urbanização 400 milhões de pessoas que estão no campo. Ela vai fazer 30 megalópolis. Escute, eu estou te colocando a situação dela para colocar como referência, para a gente poder fazer uma oferta. Nós não vamos fazer nada. Você quer saber de uma coisa? Não temos condições de fazer nada. Estamos condenados à estagnação. Ou nós buscamos alguma saída. Você acha que vai dar para fazer confronto com o sistema financeiro internacional? Quem fez até hoje? Seríamos o primeiro da história? E a que custo? Você acha que o empresariado brasileiro, a elite brasileira, o capitalista brasileiro ia ficar sozinho, ficar sentado, esperando que a gente, pela esquerda, resolva? Não vão fazer. A coisa ela está muito bem articulada com a Rússia, ao contrário do que você está dizendo, tanto do ponto de vista geopolítico como do ponto de vista geoeconômico. Ela fez um acordo de 400 bilhões de dólares de fornecimento de petróleo nos próximos anos com a China. Bom, outra coisa é essa, que você achar que a gente dá para... Eu não acho que dá para romper, não tem como dar romper. A forma de romper contra o capital especulativo e financeiro é pelo capital produtivo. Esse projeto é pelo capital produtivo. Essa que é a diferença. A gente rompe pelo capital produtivo. Uma perguntinha. Se alguém gostaria de levar o texto da palestra para eu fazer copiar, deixa eu contar aqui quantos são para não tirar cópia à toa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cópias, avisa ela. Dr. Luiz Carneiro de Oliveira, nosso conselheiro, em seguida o conselheiro Paulo Metre. Bom, doutor José Carlos, parabéns aí pela palestra, foi muito direta. Eu me lembrei que em 1976 o professor Eduardo Celestino Rodrigues tem um livro chamado Problema do Brasil Potência e dizia em determinado lugar o seguinte: podemos colocar uma placa, aceita-se poluição. Aceita-se poluição porque ele explicava, né? Poluição por poluir. Porque nós temos bastante espaço, temos áreas, água e precisamos fazer indústrias. Então, penso que é uma fórmula muito boa. Mas eu tenho uma reticência nisso aí, que é o seguinte: nós vamos fazer uma parceria com o Estado que é uma ditadura, ou seja, manda fazer e obedece quem tem juízo. Aí faz um convênio no Brasil e vamos montar uma usina siderúrgica, o que for, nesse sentido. E aí, aqui no Brasil, que é uma democracia, os órgãos ambientais e os órgãos de direitos humanos, eu sou a favor, não sou contra não, estou dizendo só a realidade. Para aprovar uma usina ou uma hidrelétrica que precisa para gerar energia, leva 10 anos. Mas lá a China, você falou aí que vai fazer, daqui em 2030 vai ter não sei quantos mil edifícios. Então, essa parceria, na minha opinião, já está fadada ao fracasso devido a todas as burocracias, não quero discutir se são necessárias ou não, mas que existem, são reinantes aqui em todos os órgãos, uma dificuldade enorme para aprovarmos uma simples termoelétrica, uma simples PCH
E sem falar na perda de energia que tivemos, sendo obrigado a fazer usinas hidrelétricas a fio d'água. Então, eu penso que lá funciona rápido, porque, dada a ordem, tem que cumprir. Se não cumprir, é um problema, porque lá é uma ditadura. E aqui é uma democracia. Como é que o senhor vai contornar essa questão? Luiz Carneiro, olha aqui, eu estava escrevendo um livro, recentemente, antes da eleição, sobre o nome é o seguinte: o Estado em Xeque, o Brasil em Xeque, que é justamente as dificuldades burocráticas colocadas por órgãos ambientais, por órgãos do Ministério Público, por órgãos da Justiça, por CGU, por não sei o quê, papapá, TCU, um conjunto de embaraços que você tem para aprovar um projeto de desenvolvimento no Brasil. Isso é um dado da realidade. Eu parei de escrever agora por causa da coisa da Petrobras. A minha tese é o seguinte: você tem que reduzir os controles. É claro que eu não posso dizer isso mais publicamente, porque com os controles que estão aí, deu o que deu na Petrobras, eu não prendo. É difícil você ter moral para propor uma coisa semelhante hoje. Mas a tese continua em voga, quer dizer, se a gente não acreditar na possibilidade de reduzir essas coisas e de tornar mais simples o processo de licenciamento das empresas, nós devemos sentar no meio-fio e nos contentarmos com queda continuada do PIB. Não vai ser 0%, não. Este ano que vem vai ser menos de 0%. E se continuar com esse ritmo de dificuldade no licenciamento de projetos do Brasil, você vai simplesmente... Isso faz um pouco a parte do processo dialético brasileiro. Eu organizei um curso de planejamento econômico, de projetos, de elaboração e análise de projetos. Quando eu estava levantando a bibliografia, eu pedi ao Cossenza, que é meu amigo da COP, ver a bibliografia que a COP tem para elaboração e análise de projetos. Ele me deu uns 6, 7 livros. O que eu mais gostei era um coordenado pelo Mário Henrique Simas, do fim da década de 70, começo da década de 80. Elaboração e análise de projetos. Não tem uma palavra sobre meio ambiente. Década de 80. Então, o que aconteceu nesses últimos anos foi espetacular, porque era um absurdo o que estava acontecendo. Agora, isso é um movimento dialético, e você tem que dar uma parada nisso para ter uma síntese coerente, né? O meu instituto, que é o Intersul, através do financiamento de algumas empresas, aí nós fizemos um projeto de lei sobre licenciamento ambiental, não criando nenhuma lei nova, mas simplesmente racionalizando o sistema de licenciamento ambiental no Brasil. Isso está pronto, nós vamos dar para o novo governo aí que vai entrar, para ver se implementa, ou se discute, dá uma finalidade qualquer. Mas a primeira coisa que tem que se fazer é um código para o licenciamento ambiental no Brasil. Isso vai ter que ser feito. Sem isso, você tem razão, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Agora, eu não vou parar de fazer uma proposta, em termos que eu acho, na verdade, é praticamente a única saída que o Brasil tem, porque diante de alguma coisa que pode ser removida aí com habilidade política, discussão, essa coisa toda. Mas é uma coisa relevante e tem que ser enfrentada. Conselheiro Paulo Metri, em seguida nosso diretor conselheiro Estelberto Soares. Boa noite. Zé Carlos, fazer uma pergunta que eu já fiz para você em uma reunião aqui, mas eventualmente algumas pessoas estão pensando sobre essa questão. É o seguinte, Zé Carlos, a China está querendo se desvencilhar das suas indústrias grandes poluidoras. E o Brasil, para aceitá-las, não vai querer aceitar na mesma condição de grande poluidora. Obviamente vai querer colocar tecnologias mais novas que as transformaria em menos poluidoras. Mas a indústria com tecnologia mais nova, ela gera produtos mais caros. A China estaria disposta a pagar mais caro por aquele produto,
ou ela quer que o Brasil seja seja o lixo dela? Ela quer transferir o lixo ou ela estaria reconhecendo que há necessidade de investimentos para diminuir o impacto ambiental? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: você fala eu não sei se eu entendi bem, mas de empresas brasileiras que estariam ajudando o projeto. Mas as empresas brasileiras hoje são basicamente empresas americanas, subsidiárias americanas, europeias, japonesas. Elas estariam querendo se engajar num projeto com a China? Ou seriam estatais? Como é que seria isso? Eu não sei se eu perdi alguma coisa. Não, começando pelo último, quer dizer, eu acho que essa coisa está aberta. Quer dizer, eu acho que são joint ventures Brasil-China. Pelo lado chinês, você tem muitas empresas privadas na China, que pode ser elas, ou pode ser o governo chinês. Pelo lado brasileiro, eu espero que sejam empresas privadas brasileiras. Você tem Vale do Rio Doce, você tem CSN, você tem muitas empresas na área de metalurgia que pode ser se integrar. Ou então o governo brasileiro, quer dizer, esse modelo específico vai ser definido no curso do projeto, né? Quanto à questão a China, eu não sei se a China está a fim de desvencilhar-se da sua estrutura produtiva poluidora. Quem acha isso sou eu, que vendo a situação da China, intuo que ela quer sair. Agora, quem vai fazer a fábrica, a indústria, a usina aqui é brasileiro. Por isso que eu coloquei no texto que a governança é majoritariamente brasileira. As condições são brasileiras. E tem uma coisa que eu não coloquei aqui, que vai aparecer no processo, que é uma coisa absolutamente inovadora, que é, na verdade, isso vai dar margem a um cartel na área de metais. O que é uma coisa perseguida pela UNCTAD, desde, pelo menos que eu vi, com a reunião que eu compareci em 1979. Você ter o modelo do petróleo aplicado ao conjunto dos minerais e dos metais. Quer dizer, se os países em desenvolvimento, produtores de metais, conseguirem cartelizar, quer dizer, o cartel é o que? É basicamente o quê? É você ter uma estabilidade de preço que te garante rentabilidade mesmo quando o preço de mercado cai. E evita que você suba ele demais quando ele é anticíclico. Quando a tendência é subir muito, você segura. Então você pode fazer isso. E este projeto te dá margem a fazer uma estabilização dos preços de metais no interesse do produtor e do consumidor. É uma coisa altamente inovadora em termos de articulação do sistema produtivo mundial. Porque também ele abre um caminho também para a área de alimentos. É completamente novo isso. Eu não estou acentuando muito isso nas discussões que eu tenho tido, porque tem muita resistência à ideia de você cartelizar. Sobretudo no setor privado. Mas isso é uma coisa que é uma tendência que pode ser usada, incrementada. Tá bom. Alberto Soares, em seguida, Wilson Frota. Boa noite a todos. Se é que eu posso resumir o que o Zé Carlos está propondo, quer dizer, ele está analisando que a China tem uma enorme demanda por aço e nós temos metais, tanto no Brasil quanto no sul do continente, né? Cobre, estanho, Bolívia, Chile, etc. Se eles necessitam, você disse uma vez que a China produz 750 milhões de toneladas ano, nós produzimos 40. Se a China vai fazer 30 megacidades até 2030,
ela vai precisar estupidamente de aço. Como ela não está em condições de produzir todo esse aço, por causa da questão da poluição, em particular, água, e nós temos isso aqui, então você está propondo que nós façamos um acordo com a China. Certo? Em resumo, essa é a questão. Tudo bem. Este acordo passa por quê no Brasil? Quem produz aqui? Nós temos muita água, nós temos soja, laranja, carne, produtores de commodities. Um país de 200 milhões de habitantes não pode viver de commodities, né? Então, nós precisamos produzir. Então, nós poderíamos fazer esse acordo com a China. Produzir aqui o aço, o outsourcing, né, que seria ela financiar a produção do aço aqui. Como é que fica o nosso pessoal que produz isso aqui? A Vale do Rio Doce? Os nossos produtores de aço, a Vale não produz aço, produz só minério. Os nossos produtores do aço, Gerdau e companhia. O Gerdau, aparentemente, já está com mais interesses no exterior do que aqui. Porque isso, ao invés de sair do Zé Carlos de Mello, poderia estar saindo do Gerdau. É o que nos deixa com o pé atrás. Por quê? Os produtores de aço do Brasil não armam esse acordo, essa engenharia. Então, a minha pergunta, Zé Carlos, é nessa direção. Quer dizer, a Vale do Rio Doce, que hoje não tem foco nessa área, ela se engajaria a partir de quê? A partir de uma definição política maior, porque ela, aparentemente, está querendo vender minério. Mas é interesse para ela vender minério aqui para dentro. Para isso, nós teríamos que ter todo um desenvolvimento, inclusive interno, de transportes, né, que geraria, portanto, muito mais riqueza. Mas eu quero entender de você essa questão. Gerdau, os nossos produtores de aço e a Vale do Rio Doce em particular. Bom, na minha cabeça é o seguinte, na minha cabeça, os produtores de aço e de metais no Brasil seriam atores essenciais nesse processo. Seriam atores. O problema é conciliar os interesses de curto prazo deles com os interesses de longo prazo do nosso interesse. Por isso é que eu comecei essa discussão pública pelo Clube de Engenharia. Porque se eu me limitasse aos empresários, primeiro, alguns deles poderiam tentar me parar. Não interessa. Segundo, se interessassem, poderia desviar para uma solução que só beneficiaria eles. Então, eu quero ter alguma base na sociedade civil, na sociedade civil ampla, e não só de empresários, para a gente vir a propor, porque, no fundo, como é que isso acontece? Isso acontece num grande acordo entre o presidente da República, Brasil e China. Não tem jeito. Com a China não tem saída. Você vai ter que ter a dona Dilma vai escrever uma carta ou vai propor uma conversa num projeto nesse sentido. Isso aí pode ser feito também no âmbito de uma comissão que existe, que é muito pouco explorada pelo Brasil por contingências especiais, que foi a comissão de vice-presidente da República. Né? Tem uma comissão entre vice-presidente da República que coloca os temas centrais de interesse dos dois países. Né? Essa comissão não funcionou muito. A China só tem essa comissão com 5 países no mundo, que ela considera como prioritário. No Brasil não funcionou por causa da doença do Zé Alencar, que era o vice-presidente e que não tinha muita condição de viajar para a China. Uma viagem muito longa, muito complicada. Então, como é que chama? O Temer, né? Com o Temer poderia ser mais fácil. Quer dizer, se a presidente encampar isso e passar a tarefa para o Temer, nós temos, em nível mais alto da República, né, em nível decisório, uma recomendação para baixo. Aí
os empresários, de uma certa forma, viriam, porque se não vêm os empresários, vem o governo. Então, muito obrigado pela presença de todos, boas festas e um felicíssimo ano novo para cada um e para o Brasil. Muito obrigado.